Paz, galera. Tá começando mais um Monopod. Hoje aqui estou com meu irmão. Giovanni deu uma emagrecida. Brincadeiras à parte aí. Tô aqui com meu irmão Jean. Hoje, cobrindo do Giovanni. Queria já mandar um beijo pro Giovanni, que ele não pôde comparecer. Mas na próxima aí, se Deus quiser, ele já está conosco. Deixa eu falar aí, Jean, dá uma saudação. Bom, pessoal, paz também a todos. Prazer ser comparado ao Giovanni. Viu, Giovanni? Mas seu lugar tá aqui reservado, é o seu, viu? Não tem como fugir. Mas o mais importante hoje aqui é quem vai ser entrevistado, né? Não sei se vocês já estão vendo aí, mas a gente vai falar hoje aqui com uma pessoa muito importante e sobre um tema muito importante também. Verdade. Então hoje a gente está aqui com a primeira dama, né? A primeira dama aí, a Mariane, a esposa do presidente da Regional São Paulo. E hoje a gente vai falar aqui, depois vocês vão captar aí qual que vai ser o tema. Vai ser um tema bem legal também. A Mariane aí, ela vai falar sobre... O que você vai falar, Mariane? Vamos falar sobre... Paz seja convosco, tudo bem? Paz seja convosco. Pessoal também que está assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre produtividade, alta performance e como ser excelente sem perder a essência do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, legal. Não, essa daí estudou direitinho, hein? Não, mas antes aqui da gente entrar no tema, queria perguntar pra Mariane como é que ela tá. Tá bem? Tá ansiosa? Pouquinho, né? Pouquinho, não. Diferente, né? Só Queria até falar aqui, mãe, tô na TV. Olha só que emocionante. Mãe, tô na Globo, né? Mãe, tô na Globo. É muito legal estar aqui, né? Esse é um projeto da Unojover, eu também faço parte da Unojover, né? Além de ser esposa do presidente, que é uma honra, eu também faço parte da Unojover como programadora, então é muito legal ver as coisas que nascem no nosso coração se concretizando e vendo as pessoas curtindo, comentando, acompanhando, isso é muito legal, né? E é uma honra estar aqui, assim, tô muito feliz e dá nervoso, gente. A gente às vezes perde as palavras, mas vamos lá. Você que já acompanhou todos os erros, qual é o que a gente tá aqui? A gente tá no quarto, quinto? Acho que é o quinto, né? Deve ser o quinto, Eu né? nunca lembro quanto. Você que acompanhou aí todos os que nós tivemos, o Nopod, qual que foi assim mais marcante pra você, que você gostou? Alguma coisa que te marcou, alguma história, alguém que falou alguma coisa? Difícil. Eu acredito que todas as pessoas que passam aqui, elas têm uma bagagem, né? Então, desde o primeiro lá, você, o José, o Massi é meu pastor, então tenho muita admiração por ele também. O Pedrinho, o Eliezer, enfim, todos têm uma bagagem, têm algo a trazer e eu não consigo escolher um, sinceramente, mas eu acredito que ainda virá muitos melhores e cada vez a gente crescendo mais, né? Aprendendo mais. Ficou em cima do muro. Ficou em cima do muro. Não vamos Sabe que foi o José, sabe que foi que ele tá. Mas antes aqui da gente começar, em algum momento vai estar aparecendo aqui o QR Code para você ajudar a gente aqui a fazer esse trabalho. Então, apareceu o QR Code do Pix aqui, então faça o Pix, ajude a gente, colabore com a gente, para que nós não venhamos parar e venhamos continuar avançando, amém? E uma coisa, né? Agora eu sempre fico lá atrás das câmeras e o pessoal puxou minha orelha que eu deixei pouco tempo. Então, hoje quem tá aqui com a gente é o presbítero Maciel ali, cuidando da parte do vídeo, do áudio. Aí, Márcio, deixa uns 4, 5, 20 minutos aí, Aproveitem. Mas deixa aí, porque a ideia é que as pessoas possam participar, né? Também, geralmente, a gente coloca nos comentários fixados aí para você poder ajudar esse projeto. Pode não parecer, mas existe um custo aqui para a gente fazer todo o trabalho. Existe. E com certeza quem vai recompensar, você que vai ofertar nesse projeto é o Senhor, né? E aí, que você vai na primeira pergunta ou posso fazer já? Não, pode fazer. Eu quero deixar você aqui o mais tranquilo, mais confortável. Nossa, gostei. Você já fez umas duas massagens. Aqui fica tranquilo. Aqui não é Mari, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada na Universal Assembleia dos Santos primeiro. Quanto tempo você está casada? Fala um pouquinho sobre a sua vida. Acho que a gente conhece um pouquinho, mas para as pessoas saberem quem é a Mariane. Sim. Para quem não me conhece, né? Quem tá assistindo aí, me vendo pela primeira vez, eu me chamo Mariane. Sou casada com o José Vitor há
4 anos. Vou fazer 4 anos agora em setembro. Eu nasci, cresci na Universal Assembleia dos Santos. Eu sou filha do pastor José Ribeiro, quem conhece, pastor Zé Louro, né? Então, é diferente. Vocês também são filhos de pastores, vocês vão entender, né? Que tem uma diferença ali quando a gente é criado num lar onde o pai é pastor. Então, eu sempre tive muito presente em tudo, assim. Meu pai sempre me incentivou a participar muito. Sempre gostei de estar presente, fazendo. Então, isso fez muita diferença para mim no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Inclusive, né, já dando um gancho profissional. Acredito que tudo que a gente faz aqui na igreja, eu vejo que pelo menos a Universal Assembleia dos Santos, ela nos desenvolve muito em diversos setores. Assim, a gente tem mais facilidade para falar, até para apresentar um trabalho na escola, né? Então, é bem legal. Eu acredito que a igreja, ela me direcionou muito nesse sentido, me deu muita desenvoltura. Qual foi sua primeira função? Na igreja? Assim, a sua primeira atividade foi o quê? Adivinha? Superintendente. Foi. Você também foi? Cara, eu já pulei etapa, já virei professor. Que isso, cara. Eu também fui superintendente. Com quantos anos, Mari? Eu fui superintendente com 11 anos de idade. 11 anos, aí. Eu não era batizada ainda, o pastor me deu uma carta branca ali, mas não foi o meu melhor cargo, gente. Eu dormia, assim, eu encostava assim na mesa da escola bíblica. Era bem tenso, assim. Mas foi. Superintendente dormia. Superintendente dormia na carta. Me quebra. Me perdoa, não era meu chamado, gente, me perdoa. Foi superintendente. Mas onde era? Você congregava? Nessa época aí? Tiradentes mesmo? Eu já congreguei em outras congregações, né? Já fui de Itaquera, quando eu era bem pequenininha. A minha infância foi lá, professora Isabel, a Marli, foi ali no meio do pessoal. Aí a gente foi pra Ferraz um tempo, e depois a gente veio pra Tiradentes. Aí eu já era um pouco maior, mas foi aí que eu batizei, que eu comecei, que eu desenvolvi, fui pra frente. Aqui eu já passei em todos os cargos, todos os possíveis e prováveis, de louvor, só nunca fui professora de escola bíblica, mas o restante professora de criança. Eu gostava de experimentar. Vamos ver o que vai ser. Mas você nunca foi, mas já teve vontade. Professora de escola bíblica? Não. Eu nunca senti que eu tenho o tato pra ser. Tá. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, tudo, mas pra ensinar, acho que eu não tenho esse tato. Mas quem sabe um dia, né? Mas você escreveu já uma lição bíblica, Escrevi né? lição bíblica. Qual que foi? Você lembra quais foram os temas, não? Eu lembro porque eu sou também da área do louvor, né? Eu canto. E eu gosto muito, eu tenho muito isso de ter uma música pra cada momento. Eu não sei se vocês são assim também. Eu sou um pouco. Eu tenho cada situação da vida é um louvor. E aí, quando eu tava escrevendo as lições, eu coloquei temas de louvores nas lições. Então, eu escrevi Caia Fogo do Céu. Eu escrevi Eu Tenho um Chamado, que é de Eliseu, né? Quando Eliseu é chamado. Eu escrevi... Aí teve algumas que não teve como. Eu lembro que eu escrevi Deus de Montes e Deus de Vales. Mas eu escrevi algumas ali. Foi algumas partes de Primeira Reis. Foi há quantos anos? 2 anos atrás? Acho que foi 2 anos. Não me lembro agora. Interessante. Quando a primeira vez que eu preguei, eu tinha o meu cunhado, o Thiago, ele até falava pra mim. Aliás, um beijo, Thiago, já, né? Falar nome aqui, tem que já mandar um beijo, senão esquece. E ele falava assim, ó, irmão, pô, como você tá começando, você pega um louvor que você gosta muito, estuda ele e prega ele. E aí, legal, boa ideia. Tipo assim, é uma ideia quando tava desenvolvendo, então eu acabei pregando louvores, né? Legal. Eu pego o louvor, estudo o louvor, ó, o louvor tá falando de eu ter um chamado, por exemplo. Tá falando sobre isso, então eu pego, vejo a passagem, aí eu destrinchava o louvor da pregação. Legal. Eu acho legal, mas existem muitas críticas em relação a isso. Porque, por exemplo... Não, mas eu era o começo, né? Então, começando, Jean. Não, é porque geralmente quando a gente vai falar de exposição bíblica, a ideia é que você leia a Bíblia e você, através da Bíblia, você tem a mensagem. Entendeu? Sim. Que, por exemplo, quando você pega um louvor... seja a Bíblia, né? Você pega um louvor, você vai pegar a passagem bíblica para aplicar no louvor, para se encaixar no louvor. Sim. Então, é legal para quem tá aprendendo, mas não é recomendado. Sim. Dá para fazer os dois, né? Dá para pegar o louvor, se inspirar, abrir a Bíblia e ler e ver o que é que o Senhor tem para Exato. Isso aí. dizer. Não, pô.
Mas eu Mas e aí, como é que parei tá? Você já. também já tá pregando mais? Não, meu chamado é outro, já fui para outro caminho. Ainda não senti que eu tenho aquela Agora- ligação. Ô, Mari, você tá com quantos anos? 24. 24. Então você fez as lições, né? Você escreveu as lições com os 22, 22 anos. 21 anos. 21 anos. 21 anos. Legal, porque eu acho, não sei se o presbítero Marcelo deve saber, mas provavelmente você deve ser A mais nova? a mulher mais jovem, né? A escrever lições bíblicas, provavelmente, né? Ai, eu vou chorar. Da igreja. Então, é um marco interessante, né? Hoje eu sei que, hoje, né? No dia de hoje, eu sou a pessoa mais nova do presbitério. A obreira Legal. mais nova do presbitério. E é bem legal. É bem legal porque a gente consegue ver, assim, uma diferença entre as gerações e a gente consegue a gente tenta se encaixar ali. Então é interessante. É interessante. Agora você já. Ô, Rick, se quiser, posso perguntar? Não, Rick? Eu falo. irmão, você está à vontade. Eu tô empolgado. pode falar. Não, É porque presidente. hoje a gente vai falar sobre a crente de alta performance. Isso. Então, por exemplo, você começou a falar sobre isso. A primeira pergunta, assim, já que eu queria perguntar para você por exemplo, o que faz a diferença em relação a uma jovem, um jovem que ele quer de fato se interessar, ele quer trabalhar, ele quer escrever uma lição, ele quer, sei lá, fazer a liderança de um louvor, para um jovem que, mas não quer muito fazer nada. Sim. O que isso tem a ver também com esse tema, né? Pode ser que eu entendi errado, mas talvez crente de alta performance também esteja relacionado um pouco disso, né? Eu acho que a gente vai falar de profissional, mas Sim. não sei o que você tem a dizer isso, porque para mim eu não tinha pensado nisso, mas você com 22 anos já escreveu uma lição bíblica, Sim. mostra que você, desde a sua juventude, já está assim, se esforçando para fazer algo para Deus, né? Eu acredito que são várias camadas, né? Em primeiro lugar, eu acredito que começa conosco. Até uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração nos últimos tempos se você quer que algo aconteça, que comece primeiro através de você. Então, assim, eu quero que a igreja ela receba o Espírito Santo de Deus, que caia fogo do céu, que comece na minha casa, sabe? Que comece no meu quarto, que eu comece a buscar isso e que isso influencie outras pessoas. Então, assim, a primeira coisa de tudo, você quer ter um espaço para você escrever uma lição, ser líder de alguma coisa, comece a viver isso, sabe? Então, vive na sua casa, busca, aprende da palavra de Deus, mostre interesse, esteja à disposição. Então, ali na igreja, sempre participando. A pessoa quer escrever uma lição bíblica e não participa da escola bíblica. Não faz sentido, sabe? Sim. Você precisa ter uma vida com Deus, uma vida de oração e uma perseverança, tá ali sempre participando. E aí, o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, são as oportunidades, né? O Maciel deu essa oportunidade para nós. Eu escrevi a lição junto com o José, né? Então, na época, ele ia escrever parte da lição bíblica sobre o estudo de reis. E aí, ele selecionou eu, o José e o Williams. Terceirizou o trabalho, né? Olha. Ele deu a oportunidade, vamos considerar. Você cobrou de um almoço dele, Marcos. Não, eu esqueci. Quantas lições você escreveu? Eu acho que 4? foram 6. 6? Eu não tenho certeza, não me lembro agora. E você nem guardou a lição. Não, eu tenho o arquivo, mas assim, eu não me lembro quantas foram. Acho que foram 6. Eu escrevi. Foram 6, Márcio? É Se 6, você né? não lembra também. Não, se me perguntar os temas, não lembro. Assim, eu lembro mais ou menos por cima. Não... Aí, enfim, tava até olhando ela esses dias porque eu tava fazendo um devocional no livro de Reis e aí lembrei, né? Aí fui ver lá o que eu escrevi. Mas assim, oportunidade. Não adianta também o jovem estar ali presente, fazendo, se matando, estudando, se a pessoa que está ali na frente da congregação, ou do departamento, ou do ministério, ele fecha as portas. Não, o jovem ele não serve. Não, tem que dar oportunidade. Você tá vendo que tem alguém ali com interesse, ensina, pega na mão, leva, sabe? O mercado é muito assim, né? Hoje, você contrata estagiário, ele vem cru. Só que você tá ali para ensinar mesmo, para que ele seja um profissional de excelência no futuro. Então, acho que na igreja é da mesma forma. A gente pegar, olhar, você estar pronto para quando chegar a oportunidade e quem está ali na frente dar essa oportunidade para você também. Não, o pastor hoje em dia ele tem muito trabalho para fazer, porque ele tem que cuidar das ovelhas, lapidar também.
pessoas em crescimento, e é uma coisa que você falou que é verdade, porque assim, o olhar do pastor, ele vai interferir muito no fazer daquela pessoa. Então assim, ó, aquela pessoa ela tá com uma desenvoltura para tal coisa. Então assim, ó, vamos começar vamos fazendo. E às vezes a igreja ela ajuda muito a desenvolver isso. Sim. Talvez se você não fosse da igreja antes, lá do começo, se você não tivesse sido superintendente com 11 anos, você não conseguiria escrever a lição, entendeu? Sim. A igreja, ela tem esse processo que ela ajuda muito a pessoa a desenvolver. A Universal, ela faz muito isso. E até assim, até dentro de casa mesmo. O meu pai, por exemplo, ele sempre era muito pontual. Então, mesmo quando a gente é mais novo, a gente é levado pra igreja, né? Depois de um tempo que você decide ali, eu vou. Entende. E aí começa a atrasar. Mas o pai, ele sempre era muito pontual. Então, era 9 horas da manhã, não era 9 horas que chegava, era antes. Então, eu sempre estava na escola bíblica, eu sempre estava aprendendo. E isso gerou em mim um sentimento de responsabilidade, de compromisso, de estar ali, de ter interesse. Nem sempre, mas às vezes ele pegava a Bíblia também, sentava para ensinar. Então faz diferença. Ter essa atenção, sabe? Não, a Mariane não tem muito interesse, vou deixar pra lá. Não, tenta insistir um pouquinho, sabe? Insiste. Às vezes a gente precisa disso, né? O jovem, ele tem muita coisa ali na cabeça ao mesmo tempo e acontece, isso aí é né? facilidade. O filho do pastor é mais fácil nesse segmento. O filho do pastor, não, você vai ir. Vai sim. Vai. Não tem como. Só uma pergunta antes da gente te falar, Jean, que eu acho que eu perdi. Você falou que a idade que você se batizou? Eu batizei com 11 anos também. Com 11? De já 11 começou pra 12. superintendendo, não vai? Não tem como a gente não falar aqui, apesar que vai ser um tema futuro, né? Mas nesse sentido, você acha que você começou muito jovem, assim, na vida cristã? Porque 11 anos, para as pessoas, talvez, poxa, não tem será que é muito ainda. cedo ou não tem noção? Minha pergunta, cedo por quê? Depende, né? Assim, eu não me arrependo, tá? Não me arrependo. Eu nunca às vezes eu até acho engraçado, porque as pessoas, às vezes, nessa idade, assim, 12 anos, 13 anos, tem a cabeça meio virada. Graças a Deus, eu nunca tive isso, assim. Eu sempre fui muito centrada. Eu não tive esses surtos de adolescente. Não tive mesmo. Era muito centrada com namoro, com tudo. O meu primeiro namorado foi o José, com 18 anos. Então, era muito centrada. Não me arrependo. Agora depende, assim, qual que é o motivo? Não, por exemplo... Qual que é o objetivo? Por que você aceitou batizar, né? Acho que depende disso. O X aqui é assim, que hoje o que o mundo tem empregado, por exemplo, nesse sentido, você tem que viver os períodos da sua vida. Sim. Então, por exemplo, a sua infância... você não tem que estar ligado à fé, por exemplo, ou outros assuntos que não fazem parte da sua infância. E, por exemplo, a parte da sua pré-adolescência, você poderia estar tendo os seus surtos, mas não, você estava na igreja. Então, a forma como o mundo prega é o contrário do que você viveu. E aí, o que você acha? Você acha que nesse sentido foi melhor para você, de fato? Eu acho que a gente tem que viver o que está escrito em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. É isso mesmo. Mas assim, não me arrependo, tá? Eu acho que você só tem que entender qual que é o objetivo. Tipo assim, por que eu tô batizando com 11 anos? Teve gente, até tem uma colega minha que me falou isso, né? Eu batizei cedo porque eu queria sair das crianças e só podia entrar pro jovem se fosse batizado. Isso não é motivo, assim, se você for tomar uma decisão importante da sua vida, sabe? Então, qual que é o motivo? Por que eu quero? Quando eu decidi batizar porque eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero e ponto final. Não tive nem estudo bíblico, gente. Mas foi isso. Não que eu não tive dificuldades depois. Quando eu realmente, de fato, aceitei viver a vida de Cristo, caminhar os caminhos de Cristo por conta própria, foi lá para os meus 15, 16 anos. Não foi com 11. Com 11 eu ainda seguia meu pai, né? Mas não me arrependo, assim. Acho que se você tomou essa decisão, se falar assim, mesmo que você não esteja ainda se sentindo 100% pronto, toma a decisão, falar assim, eu quero viver, eu quero me batizar, batiza. A gente vai acertando o restante. Não, mas isso eu acho que é muito do perfil também da pessoa. Porque tem crianças, por exemplo, tem adolescentes de 14 anos que se comportam como criança de 9, tem criança de 11 anos que se comportam com a mente de 15, 16 anos. Então acho que isso aí é muito da biologia da pessoa mesmo. Tem que entender qual é o objetivo, né? E outra, você, assim, por a gente que já nasceu da igreja, por exemplo, você falou que não teve estudo, mas assim, você já tava. Você tava
Você sempre teve no mundo da igreja. Então, pra você que não... Você falou que não tive estudo bíblico em relação à doutrina, por exemplo. Mas já tava em você o tempo inteiro, entendeu? Eu só não sabia o porquê das coisas, mas tava ali. Mas já tava ali, porque você já vivia. Entendeu? Agora, primeiro, eu tô sem celular aqui, eu preciso depois da ajuda de alguém com um caderninho aí, os nossos amigos, um papel, né? Caderno não. Um papel e uma caneta, porque vai vir nas ideias. Vai vir as perguntas. Esquece. E aí eu vou esquecendo, entendeu? Então, eu preciso anotar. Eu já tô passando já da meia-idade, né? Acontece. Agora, eu tenho uma pergunta pra você, Mari. Eu já tô entrando aqui nos temas, né? Bora. E aí, eu ainda nesse sentido, né? A gente vai falar depois, acho que um pouquinho mais de vida profissional, mas no trabalho da igreja, assim, nesse sentido. Por quê? Você falou, poxa, a gente sempre tá trabalhando, a gente sempre tá fazendo algo pra Deus. E aí, o que isso, olhando desse lado, o que isso se assemelha talvez com Marta? Será que às vezes a gente também não trabalha muito? Ou não? Como que a gente encontra esse equilíbrio, sabe? Entre a gente ter uma vida com Deus e uma vida servindo para Ele, né? Sim. Eu acredito que o maior exemplo que a gente tem disso é o próprio Cristo. Ele servia a muitos, né? Cristo servia, ele estava ali ajudando as multidões, curando, pregando, multiplicando. Só que a diferença de Cristo para o que nós fazemos às vezes é que ele sempre tirava um momento para estar com Deus, sozinho. Então, tem diversas passagens que fala que Jesus ele se ausentou para orar. Então, isso é importante. A gente precisa, sim, estar à disposição do reino, seja levando uma palavra, um louvor, pregando, dirigindo, tocando, curando, fazendo a obra de Deus, evangelizando, mas nós não podemos esquecer da nossa intimidade, da nossa vida com Deus, porque é lá que nós seremos fortalecidos, né? Então, a história de Marta e Maria, para mim, é isso. Não é que Jesus condena o trabalho, ele não condena o trabalho, mas ele valoriza. Então, a valorização da intimidade, do tempo com ele, sabe? Então, você pode fazer as outras coisas, mas qual é a sua prioridade? Então, o crente de alta performance é um crente que tem um equilíbrio. Ele tem um equilíbrio. Entre e ele prioriza Sim. as coisas de Deus sempre. E as coisas de Deus no sentido do relacionamento, da intimidade, do orar, do buscar, do se fortalecer. Até porque a gente não consegue ajudar o outro se nós não estivermos bem, né? Sim. A gente precisa estar bem, precisa estar firmados no Senhor, né? Do Espírito de Deus. Muito bom. O que a gente faz, que é não perder a essência, né? A excelência sem perder a essência também, que é o que a gente vai falar hoje, que é realmente você tem alguma coisa para fazer, mas a essência tá sempre ali. Você tá sempre com Deus, né? Em tudo que você for fazer. E foi uma boa pergunta, hein, Jean? Tu gostou? Gostou? Aí, Giovanni. Não, vou aposentar o Giovanni. Que isso, não, Giovanni. Giovanni. Você é o cara dos podcasts. Você e o Rick, com certeza. Mas a gente, tem um cronômetro. Agora colocaram até um cronômetro aqui pra gente não perder o tempo, viu? A gente, bem na minha vez, que eu ia fazer 3 horas. Bem na minha vez. 3 horas de podcast aqui. E aí, Mari, agora, né? Eu até ia perguntar também da sua vida profissional, né? Você não falou, pelo menos eu não vi, né? Você falou, eu esqueci, da sua formação. Não. E o que é a gente viver a excelência na nossa vida profissional também, em outras áreas da vida, além da vida espiritual, né? Apesar que a gente separa, né? Mas eu lembro daquele livro que você me emprestou, que é Desconforme-se, né? Que nós somos um cristão como um todo, a gente não tem separação. A vida em um lugar é de uma forma, no outro lugar de outro. Mas o que você tem para dizer pra gente um pouquinho sobre isso? Eu sou engenheira civil, né? Acabei de me formei ano passado, também sou técnica em edificações. E assim, é um desafio. Não vou falar aqui que é fácil, é um desafio. Eu até mesmo fui fui a primeira pessoa a concluir a graduação da família, então eu tive um enfrentamento maior, né? Fiz a faculdade pelo ProUni, a gente não tinha condições de fazer. A ETEC também é gratuita, enfim, foi tudo assim, foi com muito esforço e com muita bênção de Deus também. E esse não era o meu sonho.
para começo de conversa. O meu sonho da infância, assim, da minha adolescência, era fazer pedagogia. Eu queria ser professora, né? Falava o tempo todo. Sempre sonhou. O tempo todo. Até quando crescer, professora. Eu dava aula, assim, eu dava aula pro Theo. Eu posso te interromper? Pode. Mas é muito engraçado. Minha mãe não tá, ela tava aqui, né? Então, não sei se o Rick sabe, né? O Rick sabe, ele já tá rindo. Você sabe o que eu queria ser quando eu crescesse, quando eu era criança? Eu queria ser gari, eu vi os... Meu Deus do céu. Não era lixeiro? Gari, lixeiro, né? Eu não sei. Fala lixeiro. Me perdoa. É coletor de lixo, eu acho que fala, né? Coletor, né? O famoso... A galera tá rindo aqui. Mas é porque a gente é criança, né? A gente não tem noção, mas um abraço para todos os coletores de lixo aí, que com certeza o trabalho deles não é para qualquer um. Essa semana mesmo, o meu filho, o Caio, estava observando que, nossa, papai, os garis ou os coletores de lixo, né? Eles correm o dia todo. Nossa. Ou seja, é um trabalho diferenciado. Não, até antes de eu continuar falando o que eu tava falando, uma coisa que eu sempre tive muito no meu coração é isso, né? Não importa a profissão que você vai escolher, se é de engenheiro, como eu, ou se você quer ser gari, como era o seu sonho. O importante é você dar o seu melhor naquilo que você escolher. É ter excelência, sabe? Sim. Ser de alta performance, superar a alta performance é superar as metas, os objetivos, as metas, as expectativas. Que esperam de você. Você ser o melhor gari da região, você ser o melhor engenheiro da cidade, sabe? Então, acho que esse que é o ponto. Se fosse terminar aqui, essa seria a frase. Mas assim, o meu sonho não era ser engenheira, né? Meu sonho era ser pedagoga. Apesar de eu sempre ter uma vivência na engenharia, porque o meu pai, o pastor José Ribeiro, ele é pedreiro desde que eu me entendo por gente. E eu sempre tive mais interesse de ficar na obra, enchendo o saco dele, do que com a minha avó. Ela era diarista, na limpeza, na cozinha ali. Sempre tive mais interesse na obra, né? Tem até foto minha pintando parede, fazendo recorte. Então, eu sempre estive ali, mas esse não era meu sonho. E aí, quando eu estive ali com os meus 15 anos, mais ou menos, que foi quando eu tive um encontro com Deus e eu decidi que eu queria caminhar sozinha, foi até um processo um pouco difícil, porque o meu pai, ele teve um infarto. E aí, ele foi internado e tava só eu e ele indo pra igreja na época. E aí, eu falei assim, e agora? Eu vou pra igreja ou eu não vou? Era um sábado, ele tava internado, ninguém ia pra igreja. Eu falei assim, e agora? Eu vou pra igreja ou eu não vou? E eu chorando muito, porque eu era muito novinha. Meu pai tava internado, eu falei, meu pai vai morrer. Já pensa assim, né? Desespero. Aí me veio muito forte no coração. Você é mais útil na igreja orando, intercedendo por ele, ou em casa chorando? E aí eu respondi, na igreja orando. E aí eu vim pra igreja, eu vim sozinha aquele dia, chorei o culto inteiro. Mas ali eu tomei uma decisão, eu falei assim, mesmo que o meu pai aconteça algo e ele não consiga mais me acompanhar, eu continuarei, porque é o Senhor que eu amo, né? Então eu continuei, e a partir daquele dia, e aí eu comecei a buscar mais sozinha no quarto. E veio uma palavra muito forte que eu lembro até hoje, que era o Salmos 137:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Aí comecei a orar, comecei a orar sobre tudo. Falei assim, Senhor, eu quero uma profissão que te glorifique, eu quero um casamento que te glorifique, eu quero, enfim, todos os meus sonhos, tudo que eu tenho, eu te dou e eu quero que o Senhor coloque novas coisas em mim. E aí ali o Senhor começou a me dar sonhos espirituais, né? E veio no meu coração muito forte, não sei da onde, do Senhor, né? Engenharia civil, construção civil. Mas assim, era um sonho muito distante, porque a gente não tinha dinheiro mesmo para fazer. Meu pai, ele estava doente, então ele parou de trabalhar, era aposentado com salário e era isso, acabou. E aí eu peguei e veio a ETEC, a oportunidade da ETEC. Fui pra ETEC, amei o curso, foi tudo pra mim. Aí depois fiquei fazendo prova do Enem, passei, fui pra faculdade, né? E ali eu fui muito desafiada, porque a gente quer dar o nosso melhor. A gente quer ser excelente, a gente quer glorificar a Deus mesmo, né? E nesse processo de querer dar o melhor, de querer ser excelente, nunca tirei uma DP na faculdade. Nunca tirei nenhuma CDF, DP. Famosa CDF. E fazia estágio ao mesmo tempo desde o começo. Mas o mundo, quanto mais você dá,
mais o mundo quer de você. Ele cobra. Então, assim, quanto mais você se entrega, mais ele quer que você se doa, mais ele quer que você faz. Uma coisa antes de você continuar, Mari, que eu tava pensando aqui, porque eu fiz a faculdade, né, também. Sim. E aí, só que assim, a minha faculdade foi mais fácil, porque os meus irmãos já tinha trilhado o caminho ali. Sim. A Alzana, minha irmã, já tinha feito a faculdade. Então, assim, eu já tinha um caminho do... Te dá uma perspectiva, né? Então, assim, então eu já tinha uma visão. Não, vou fazer. Já sei o caminho, ProUni e tal, tudo bonitinho. Mas, assim, sem ninguém, eu acho que se não tivesse ninguém próximo a mim, seria uma dificuldade muito maior. Que é algo que no seu caso não tinha. Você falou que foi a primeira. Não tinha. E aí, tipo assim, você pesquisou, você foi atrás, ProUni, alguém te falou, Google. Foi atrás. Fui embora. Começava a ver vídeo no YouTube. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se hoje em dia, mas é assim, que já faz 5 anos, né? Que eu me formei. Que eu estudei. Mas o Enem, apesar de ser por nota, quem tem a nota maior, também tem um jeitinho de você conseguir ali. Então, você lança nota num dia e você acompanha, no outro você vê que a outra... aí você troca. Então, tem um esquema. Então, eu aprendi tudo. Eu estudava pelo ProEnem no YouTube, porque eu não tinha como pagar um cursinho. Então, era tudo na internet. Muito esforço, muita força de vontade. Até falo isso pro José. Acho que ele até falou aqui uma vez, né? Na vez que ele veio. Que ele falou assim, eu não sou inteligente. Não, não é que você não é inteligente, é que você é preguiçoso. Porque se você sentar lá direitinho na cadeira, abrir o Google, abrir o YouTube, você aprende tudo. Então, hoje em dia... Tem tudo, cara. O José, na vez que ele tava aqui, ele mandou um abraço pra esposa. E mandou um abraço. Depois dessa daí, manda um abraço. Não, mas, glória a Deus. O José também já contou aqui, eu vou reforçar, se você quiser saber a história completa, você assiste o dele lá. O episódio piloto. Mas quando o José chegou aqui em São Paulo, ele não sabia nem ligar computador. Meu Deus. Não sabia. Hoje em dia, ele ensina o sistema lá na empresa dele. Como analista pleno, né, amor? Cresceu em 3 anos, entrou como estagiário, virou analista, júnior analista pleno. Gente, é força de vontade, bênção de Deus, lógico. Só falta ele pagar aquela pizza pra gente. Vamos deixar isso pra próxima. Quem sabe pode ser hoje a oportunidade. Pra próxima. E aí, enfim, quanto mais você dá, mais o mundo quer. E aí o mundo começa a te consumir com isso. Então, fica mais meia hora, fica 1 hora a mais. Faz isso daqui hoje, você fez isso, faz esse aqui também. E aí você vai querendo agradar um, querendo agradar outro, você vai querendo mostrar serviço, você vai querer crescer, você vai querer aprender, porque às vezes é uma oportunidade, né? E aí... Fui nesse sistema aí, foram 5 anos de faculdade, né? Fui caminhando. Você estagiou 5 anos? Eu estagiei 4 anos. Eu fiz estágio em projetos primeiro. Você foi alterando, né? Não, eu fiz 2 anos de estágio numa empresa e 2 anos em outra. Porque no máximo 2 anos pode então, fazer. Por isso que eu perguntei. Isso, aí o primeiro foi em projetos e depois eu trabalhei em obra, que foi essa última, né? Que a empresa que eu tô aí fui efetivada. Mas fui nesse sistema aí de caminhando e de fazendo e aprendendo, e aí você começa a ganhar um pouco melhor, porque você tem uma formação agora, você vai para uma construtora maior, né? Então o salário ali é melhor. Aí você efetiva, você começa a ganhar 1 horinha extra, né? Aí o marido quer trocar de carro, aí você começa a trabalhar um pouco mais, né? E aí... O Zé tá sentando Exposed. Não, e aí tá. E aí a gente, graças a Deus, quando a gente casou, o G até perguntou quantos anos a gente tem de casado. A gente tem 4 e a gente casou com 20 anos. O José tinha acabado de chegar de Minas, nenhum dos dois tinha profissão, estudante. Até lá na hora que a Lô foi ler o termo, Mariane estudante, José estudante. Acho que as pessoas pensam, gente, como essas crianças vão sobreviver? Do que vão se alimentar? E aí a gente casou não tendo nada, assim. A gente foi morar de favor na casa do meu pai. A gente ganhou os móveis, ganhou tudo. Então as coisas foram melhorando. A gente comprou nosso apartamento, a gente comprou nosso carro, enfim, foi melhorando a alimentação. Foi crescendo. E aí isso vai tomando uma proporção que às vezes a gente não controla. Porque a gente vai querendo ser cada vez melhor, com cada vez maior, alta performance maior, né? E aí, uma frase que me impactou muito
eu, na minha vida, assim, nesses últimos tempos, foi até eu não lembro se é do livro dos Conforme-se também, mas é de algum dos livros que eu li, mas que fala assim, o mundo, ele pede pra gente fazer cada vez mais. Então, trabalhe enquanto eles dormem, seja o máximo que você puder, faça quantas faculdades você puder. E o Senhor, ele nos fala em Salmos, né? Que é pra gente descansar, porque Ele tá cuidando de todas as coisas, né? Então, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aí, até esses dias eu tava vendo no Reels lá, fiquei até brava, a engenheira falando assim, vocês estão vendo eu aqui, com carro, com casa, com tudo, é porque eu trabalho de sábado, tem gente que não quer trabalhar de sábado e quer ter as coisas. E assim, é muito difícil, né? É muito difícil porque às vezes a gente começa a confiar muito no que a gente pode fazer, no que a gente pode comprar, no que a gente pode conquistar, e a gente esquece que quem sustenta, quem dá e quem realiza é Deus. É Deus. E aconteceu comigo. Então, o início da minha trajetória foi eu orando para que Deus me desse uma profissão que glorificasse a Ele. E aí Deus me deu, e Deus preparou, e foi lindo, e foi maravilhoso. E aí eu fui trabalhando, e fui me esquecendo de quem me deu, né? E aí chegou ao ponto, né, de que eu tava tão acelerada que eu acabei sofrendo um acidente de trabalho na obra e quebrei minha perna. E hoje, né, recebi alta ontem, inclusive, depois de 10 meses afastada, recebi alta. Mas me lembrei disso, hoje até um dia importante de falar, né, a respeito disso. Me lembrei que quem sustenta, quem dá, quem faz é Deus. Então a gente tem que ser o melhor, a gente tem que dar o nosso melhor. Mas a gente não precisa trabalhar enquanto eles dormem, porque enquanto nós dormirmos, o Senhor, Ele cuida, Ele trabalha por nós. Sim. Então, pra mim é isso. É alta performance, mas sem perder a essência. E o que você falou, uma das questões, eu tava anotando aqui, eu tô anotando, né? Pra não esquecer. Eu também tô anotando aqui. Tá anotando? Tô. Não vou esquecer. Mas uma das questões é que a gente vê muito, assim, acho que alguma das coisas que a Mari falou, eu vejo também, assim, na minha vida, né? Em relação... Eu perguntei, mas agora falando um pouquinho... Aquela câmera tá cortada pra mim, Marcel, é isso? Pra eu saber pra onde olhar, né? Mas, assim, vendo um pouquinho também na minha vida... Porque, assim, hoje eu trabalho um pouco menos, né? Do que antes. Quase nada. Que isso, a galera da DP aí, sabe? Uma mãe da DP. Mas eu já trabalhei muito mais. Agora, você tava falando de um caminho... Que é assim, o caminho do esforço. Sim. Então, o caminho do esforço é alguém que tá lá, tem que estudar. Veio do zero, tem que crescer. Exato, né? Agora, por exemplo, você tem uma outra pessoa que ela pode receber tudo. No sentido assim, poxa, eu vou pagar sua faculdade, eu vou pagar seus estudos. Claro que a pessoa, de qualquer forma, ela vai ter que se esforçar, mas o esforço pode ser menor. Sim. Às vezes a pessoa pode ter um pai que é empresário, né? Por exemplo. Só estudo, não precisa trabalhar. Por exemplo. Seria meu sonho, meu Deus. Só que assim, a gente fala disso, mas a gente que se esforça muito, a gente tem uma dificuldade. Não sei se você tem essa dificuldade, que é receber. Então, por exemplo, como eu sou a pessoa que vou atrás... Então, na hora que alguém chega e fala, poxa, eu vou te dar isso aqui, quero abençoar a sua vida desse jeito, eu quero te dar uma bênção, e você não sabe aceitar. Eu tô falando a respeito, por exemplo, de mim mesmo. Porque muitas vezes, a vida com Deus, quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vê que as pessoas que serviam a Deus, elas recebiam pela fé. E pela fé, a fé tem obras, mas muitas vezes a fé era assim, poxa, não é porque você merece, né? A gente vê o exemplo de Jacó, né? De Jacó que tentou de tudo quanto é jeito receber a bênção de Deus, ele enganou o irmão, depois foi enganado, aí ele chega lá no vale de Jaboque, eu acho que chama, né? Isso. Se eu não estiver errado, e ele fala, Deus, me abençoa, porque se você não tiver a bênção de Deus... Todo esforço que você faz, ele é um esforço que vai desgastar a sua vida, né? Então, você vai desgastar a sua vida e aí é aquilo que Jesus diz. Inclusive, hoje na mensagem a gente ouviu isso hoje, né? Quando a gente quer achar a nossa vida,
a gente perde ela, né? Agora, quando a gente perde a nossa vida, a gente entrega diante do Senhor, aí a gente encontra. Então, assim, é difícil, esse tema é legal, né? Eu não tinha pensado, mas... Sim. Por quê? Você achar um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre, assim, poxa, eu preciso me esforçar, não posso ser preguiçoso. Sim. Mas também... Não posso passar do ponto. Exato, mas também a gente precisa lembrar da passagem, que o que a Mari está trazendo de reflexão, que eu estou entendendo é isso, a passagem que Jesus fala, poxa, buscar primeiro o reino de Deus. Sim. E a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, aonde que a gente acha esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre esforço e a graça de Deus, ou a bênção de Deus nas nossas vidas, né? Confiança nele, né? Sim. Até uma frase que me pegou bastante, não foi nesse sentido, mas dá para usar. Até no último livro que eu li, estava falando a respeito disso, né? Porque que as pessoas hoje, elas não querem servir a Deus mais. E acho que até entra nesse assunto. E ele responde assim, dizendo que o problema é que hoje as vidas são valiosas demais. Então, as pessoas, elas valorizam muito o meu sonho, o que eu quero, o que eu quero ter, sabe? Não, se para servir a Deus eu vou ter que abrir mão de comprar uma casa, então não, para mim não interessa, sabe? Então, acho que a primeira coisa pra gente achar esse equilíbrio é entender que a nossa prioridade é Deus. A nossa prioridade é Deus. Não tô falando de igreja, não tô falando de ministério, tô falando de Deus, de vida com Deus, né? Da vida com Deus. Essa é a nossa prioridade. Então, o Senhor estando acima de todas as coisas e no centro de tudo e sendo o único assentado no trono do nosso coração, todo o resto entra em equilíbrio, sabe? Sim. A gente consegue perceber o lugar das coisas sem trocar as coisas de posição. Mas é muito difícil. Até uma dificuldade que eu tive nesse processo, né? Foram 10 meses de processo. Eu fiquei sem andar, eu fiquei muito tempo de cadeira de roda e tudo mais. Então, eu parei de fazer muitas coisas que eu fazia antes, né? Eu trabalhava em pé, no canteiro de obra, correndo, subindo, descendo. Para concreto, manda concreto e volta e vai. Então, era assim, era uma vida muito agitada. E aí, de repente, parei. E aí, uma coisa assim que me falou muito... foi que Deus foi tratando em cada setor da minha vida. Ele não deixou nenhum passar. E aí, um dos setores que eu tinha mais dificuldade, todos em questão de fé mesmo, acho que isso é mais assim, porque a gente, como tá acostumada a conseguir tudo com muito esforço, a gente pensa que é a força do nosso braço. Acontece. E aí, depois que eu tinha passado por diversos processos, eu ainda não tinha passado por um, que foi o que mais me pegou. Vamos dizer, era. Tá. Eu era muito organizada em questão a finanças, mas não no sentido bom da coisa, no sentido de contar centavos. Então, assim, eu ficava brava, nervosa. Por que saiu? Por que a conta estourou? Por que passou um cartão e não me avisou? Sabe? No sentido ruim. Foi bom pra gente? Foi, porque eu e o José casou, a gente ganhava muito pouco, mas a gente nunca sujou nome, nada, assim. A gente conseguiu comprar nosso apartamento com o nome limpinho, com o score lá em cima. Foi legal. Coisa linda. Eu não consegui fazer isso. Coisa linda. Só que teve a parte negativa, porque eu fui pro extremo. Então, contava centavos ali, ó, a conta não fechou, o que aconteceu? O José vinha aqui. Então, e aí chegou ali num momento do meu processo, depois de 3 meses, que eu parei de receber o INSS. E eles demoraram 4 meses pra me chamar pra perícia. Então, eu fiquei 4 meses sem receber. E eu assim, meu Deus, como que eu não vou surtar? E aí o Senhor começou a falar muito comigo naquela passagem do povo no Egito, que caiu o maná do céu, né? Sim. Então, o Senhor provia, que tinha que confiar, que no outro dia ele ia mandar de novo, não era para colher a porção dobrada, era pro dia. Exatamente. E você tinha que confiar que no outro dia ia vir de novo, porque se você não confiasse, aquilo que você pegou pro dia seguinte ia apodrecer. Então, assim, era um exercício de confiança, né? Então, o Senhor começou a trabalhar muito isso no meu coração. Mas era consequência, provavelmente, dessa vida de muito esforço, porque a gente acaba se perdendo. A gente acaba achando que a gente tem que controlar tudo, e não tem que controlar tudo. O Senhor, ele fala lá na parábola
em Mateus, que ele sustenta até as aves do céu, os lírios do campo, não tem voz, muito mais valor do que elas, né? Então a gente precisa ter isso na mente. O equilíbrio você encontra quando você coloca Jesus no centro e as outras coisas no lugar que tem que estar. Não, e legal que, assim, você falou sobre que Deus, ele não te cobrou dessa forma, mas assim, ele fez um equilíbrio, certo? Com você, Foi pra tratando. você entender que dependia dele, que cada um fala diferente. O irmão usou uma vez e falou assim, ó, irmão, às vezes a dificuldade que você tava passando, eu tava passando numa época, eles um irmão, e o irmão falou pra mim que que Deus, ele quer que você entenda que não é seu braço. Sim. Não é o que você faz, e sim que depende dele. E aí Deus trata de forma que a gente tá conversando aqui, cada um de cada jeito. Ô, Rick, mas eu vou te falar, tá? Deus, ele só faltou escrever na nuvem pra mim. E lembrar as garrafas. Eu até falei com o Márcio um dia que ele falou, minha filha, acorda. Hoje, né, pra gente fazer uma prova hoje, a Mari vai bancar a pizza de todo mundo aqui. Oh, meu Deus, me dá confiança, Jesus. Não, ó, vou falar. Tem que chegar aqui, ó. Antes de qualquer coisa, assim, eu já tava passando por diversos processos. Eu passei por processo de saúde mesmo. Não, tem água aqui. Água eu quero. Você tinha a questão da pedra no rim, pressão alta. Misericórdia. O carro bateu o motor. Não, e assim, Deus querendo você me nasceu ensinar. Não, e você. Não, a Mari falando de tudo isso, eu lembro que nessa época que você se acidentou, você trabalhava bastante mesmo. A gente até brincava, né? Que a Mari sempre mandava lá, eu saindo às 17 horas do meu trabalho, do horário de trabalho. Aí a Mari mandava, ela chegava às 6 e 6 horas da tarde ela ainda tava fazendo hora extra, né? Eu entrava às 7 horas da manhã e saía a hora que Deus permitisse. E o trabalho de engenharia, o meu irmão, o outro irmão que eu tô tentando, o André, e quando ele fazia estágio, ele também fazia, o estágio era 3 horas, ele chegava em casa às 6 horas, ele fala, parece que nessa área o pessoal... Curioso, né? O estágio de ser curioso. Essa galera Eu quero fazer uma pergunta que eu anotei aqui, que é o seguinte, você tá falando sobre o trabalho, de dar o nosso melhor. Sim. E aí eu quero levar você para uma outra questão aqui, que é o seguinte, eu, por exemplo, tenho um sonho de trabalhar com engenharia. Sim. Só que no momento eu tô desempregado, tô trabalhando como Uber, por exemplo, tá? Sim. Só um exemplo. Mas você é formado ou você quer estudar? Eu sou formado já. Eu tá. sou formado. Bom, eu tô dando um exemplo assim que é muito da realidade, né? Mas assim, é um exemplo para você entender. Então você tá falando que todo engenheiro vira Uber? Não. Eu não tenho nem carta de habilitação, gente. Mas tem uma época que tem. Não só dinheiro, o pessoal fala advogado. Eu já peguei médico no Uber. Então, o negócio é complicado. Mas aí eu queria perguntar para você. Nada. Inclusive, eu já fui Uber. Quem sabe eu não vou. Inclusive, tem um amigo. 5 estrelas? Eu era Uber 4.89. Como é que Que isso, 4,79 é ruim. Não, cara. Porque foi uma pessoa que não gostou de mim. Gente. Ficava quietinho. Mas, ó, minha pergunta é o quê? A gente tá falando sobre alta performance. Sim. Isso não é o que eu quero pra mim, mas eu ainda preciso dar o meu melhor, ser acima da média. Até numa coisa que eu não quero. Por exemplo, não quero assim, eu digo... não é a minha especialidade, não é aquilo que eu tô querendo buscar, mas eu ainda preciso dar o meu melhor, ser excelente. Até em algo que eu não sou especialista? Acho que deu pra entender. Eu entendi. Eu tenho uma formação, não consigo trabalhar na área se eu preciso ser excelente naquilo que eu tô fazendo agora. Isso, perfeito. Assim, ó, eu tenho muita dificuldade, posso estar errada, né? Porque... posso estar errada, mas eu vou falar da minha opinião. Tá, a gente vai... Minha opinião, eu tenho muita dificuldade de enxergar essa dificuldade. Eu sei que é difícil, mas tudo na vida é difícil, gente. Eu tenho muita dificuldade de enxergar isso de eu não consigo trabalhar na área que eu me formei. Eu não quero... Concordo, você tem todo o direito. Não quero... Me formei engenheira, quero trabalhar de caixa de mercado. Amém, sua escolha. Agora, eu não quero porque eu não tenho oportunidade, porque não tenho emprego, porque eu não tenho especialização, eu tenho dificuldade. Porque... Tu vai ser cancelado. Não, gente, desculpa. Eu acho que, pelo menos na minha área, tá? Você perguntou de engenheiro, eu vou te falar de engenheiro. Não existe só uma forma de trabalhar como engenheiro. Eu trabalhava
agora vou voltar em breve, né? Mas trabalhava em canteiro de obra como engenheiro ali. Se eu não era engenheira porque eu ainda não era formada, mas seria um engenheiro de produção, um engenheiro civil que constrói. Certo. Mas eu também posso ser um engenheiro civil que faz orçamentos, eu posso ser um engenheiro civil que faz planejamento, custos, eu posso ser um engenheiro civil que trabalha com patologia das construções, eu posso ser um engenheiro que constrói prédios, casas, rodovias, pontes, viadutos, dá consultoria. Tipo assim, existem muitas áreas, muitas áreas. Eu posso ser um empreendedor engenheiro. Sim. Então, existem muitas especializações e não sei, eu ainda não consigo enxergar isso, sabe? Eu tenho uma visão. Minha visão sobre isso, por exemplo. Quero saber. Não, eu sou um bom exemplo. Por exemplo, minha formação é economia. Eu, como economista, eu trabalho numa área diferente. Eu trabalho com tecnologia, com recursos humanos, operação de dados, né? Outras coisas. Às vezes envolve um pouquinho de economia, Sim. Mas não é o que um economista faz. Eu vejo assim, tem 2 pontos. Primeiro, por exemplo, o cara pode se formar de engenheiro e ele encontrou uma boa oportunidade trabalhando... Dá pra trabalhar no banco. Banco contrata muito engenheiro. Trabalhando, sei lá, numa empresa de tecnologia. Sim. E não tem nada a ver com aquilo Com a formação que dele. ele estudou. Mas é uma escolha. Isso. Pode ser uma escolha ou pode ser uma oportunidade. Isso, por oportunidade. exemplo, Falei errado. às vezes, eu concordo com você que, por exemplo, você tem diversas opções hoje em dia. Sim. Mas nem todo mundo tem o mesmo perfil, por exemplo, para empreender. Sim. Então, por exemplo, eu posso ser um engenheiro civil e eu não tenho o perfil de empreender. E às vezes a opção que é mais simples para mim, se eu sou uma pessoa mais, por exemplo, introspectiva, é Uber ou é uma outra atividade que eu consigo sustento para minha casa. Então, Por que você fez 5 anos de engenharia? Não, é porque, por exemplo, às vezes a pessoa estuda, se você pegar, principalmente nos momentos que nós tivemos aqui no Brasil, Sim. hoje está melhorando um pouquinho, mas você tem os momentos de crise também. crise Não, profissional. aí sim. E também, nem todo mundo vai conseguir, de fato, trabalho na área que ele estudou. Isso é uma realidade, não é uma... Não é um acho, é um fato, entendeu? Porque se você pegar os números de pessoas que estudam e elas estão na mesma área que elas estudaram, não é um percentual alto, entendeu? Não Isso sei. aqui tá virando um... Ai, já olha, Virou nosso próximo... Eu acho que a gente tinha que trazer alguém aqui que não conseguiu entrar no mercado e ouvir ela. Porque, gente, assim... Não, mas é minha realidade. Sim, é porque você tá falando... Desde o primeiro momento que eu cheguei na internet pesquisando vaga pra estágio em engenharia... Assim, eu me inscrevi em todos, eu consegui. José é a mesma coisa. A gente procurou e achou. Por exemplo, você escreveu em X número... Eu não consegui estágio na minha área. Eu até consegui um trabalho. Você mandava, tipo, 500 por dia? Eu fiz muita entrevista, fui iludido em diversas. Fui iludido meu Deus do céu. Pessoas da RH, pessoas da RH eu não tenho nem conta do Bradesco. O cara falou assim, não, irmão, você já tá contratado. Tinha uma pessoa só. Ele falou, não, eu vou até abrir pra você aqui, que você já tá fechado. E aí... eu não fui. Mas eu tenho um ponto sobre Vamos analisar caso a caso? eu tenho um ponto sobre isso. Igual eu falei, é que é ruim você dar o seu próprio exemplo. Mas eu sou uma pessoa que eu não trabalho na minha área dita e eu tenho 99,9%, ou melhor, 100% de certeza que aonde eu estou trabalhando, Deus me colocou lá. Então, assim, existe uma questão do processo e do trabalho de Deus, que cada pessoa é diferente. Mas você também buscou em Deus se era pra fazer economia? Sim, com certeza. Agora, na fase que você tava ali, tipo, inclusive o meu curso é um curso que até hoje, tipo, eu indico para qualquer pessoa. Curso para economia, curso de economia é um curso para a vida. Tipo, não é uma coisa que você só vai aprender lá e você, legal. Não, você vai aplicar isso na sua vida. Você sempre vai... Não me motiva muito me inscrever em economia. Não, o Jean, ele queria estudar e ficava me usando como cobaia. Explicava tudo pro Rick. É legal. Mas, assim, é muito legal mesmo. Não é que, pô, beleza, aprendi aqui e vou usar no meu trabalho. Não, é algo que você vai colocar na sua vida, a forma como você vai olhar o mundo, né? Sim. Até porque economia é uma ciência, né? Sim. Então você vira um cientista econômico, né? Mas
existe essa questão também do processo de Deus. E às vezes, tipo, a vida de cada um é diferente, sabe? Sim. Mas eu penso que, eu até tinha anotado aqui sobre a engenharia, não sei se você enfrentou preconceito no seu trabalho, porque você é uma mulher. Né? Essa pergunta não podia esquecer, ainda bem que eu anotei. Ainda bem que você anotou, porque você é uma mulher, por exemplo, quantos por cento... Você já tá fora da curva. Sim. Porque quantos por cento de mulheres tem no setor de engenharia civil? Não, engenharia eu acho que ainda tem, mas, por exemplo, tem técnico de edificações que geralmente é só o da obra mesmo que tem. Eu acho que é o que menos... Tem menos do que engenharia ainda, porque engenharia você consegue... O mestre de edificações, não é? Assim? Mestre de Técnico de obras. edificações, Não é? né? Técnico de edificações? Técnico de edificações é um engenheiro júnior, tipo assim, que não tem formação de engenharia, mas trabalha lá. Você fez ETEC. Eu fiz, Isso. Então, tem menos mulher ainda, eu acredito. Hoje em dia, já teve menos ainda, hoje em dia tem um pouco mais. Eu trabalhei também em empresas que valorizavam muito o respeito. Legal. Então, assim, foi muito, muito pouco e muito discreto. Eu tive um caso, assim, mais explícito de assédio, mas também, na mesma hora, eu já comuniquei. Eu saí de lá, não respondi, comuniquei aos meus superiores, e eles já foram lá e tiraram o cara da obra e vai embora. Entendeu? Não volta mais aqui. Então assim, eles valorizavam muito essa questão. Por ser mulher, a única coisa assim, eu sou jovem, né? A gente já estava até falando hoje mais cedo que tem essa questão da autoridade. Então, assim, eu vou chegar lá no seu Zé, que tem 50 anos de profissão de pedreiro. Você tenta explicar pra você, concorda? Hoje em dia, sim, que eu tô formada. Antes a gente discutia. Então, assim, eu chegar assim no seu Zé, que tem 50 anos, que fez e nunca caiu, nunca deu errado. Isso. Seu Zé vai ter que desmanchar a parede porque tá errado. Nossa. Não, seu Zé, eu estou falando que vai... Tipo assim, você tem que se posicionar. Tudo bem, o senhor sabe, eu respeito. Hoje em dia, eu lido melhor com o pessoal da obra do que com gestores, assim, lido com todos. Você gosta mais de trabalhar Eu gosto mais de falar com o pessoal da obra, então tenho facilidade de conversar com o pessoal da obra, assim, tranquila, meus amigos. Esses dias aí eu saí esses dias assim, antes do acidente, há um ano atrás, eu saí de uma obra e aí o pedreiro me trouxe uma trufa que a esposa dele fazia pra me dar, porque ele disse que era meu último dia, um momentinho, eu tenho facilidade pra lidar com o pessoal da obra. Mas nessa parte é difícil de você ter autoridade. Então, você... Por causa da experiência mesmo, né? Você tá chegando ali. E uma coisa que eu enfrentei muito, e isso é muito importante falar, tinha até esquecido, é no sentido de fé mesmo. Por quê? Obra de construção civil trabalha de segunda a sábado. Não tem o que fazer, é de segunda a sábado. E eu era a única funcionária da empresa que não trabalhava aos sábados. A única do Brasil e do mundo. Então, assim, por diversas vezes, já ouvi piada, eu ouvi no meu primeiro dia. Não sei nem se eu posso falar isso, eu posso? Pode. Enfim, vou falar. No meu primeiro dia, na minha integração, a gestora do RH, gerente de RH, virou pra mim e falou assim, ela tava me explicando lá, toda bonitinha, essa aqui é fulano de tal, o presidente não sei da onde, o dirigente e tal. Aí, chegou e falou que tinha cursos aos sábados. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas é obrigatório? Aí ela já virou a cara pra mim fechada. Por quê? Aí porque eu guardo sábado. Aí ela cruzou os braços, fechou a cara e falou assim, você sabe que você vai ser atrasada em relação aos demais, né? Nossa, eu engoli o choro, mas eu engoli o choro tão forte. E eu virei pra ela e falei assim, vai dar tudo certo. E fiquei quieta. Depois disso ela começou a me tratar meio estranho. Saí da porta pra fora, chorei até umas horas. Porque é a sua primeira experiência ali. Você chega, a pessoa fala isso pra você. E graças a Deus, todos os estagiários saíram e que foi efetivada. Né? Porque Deus é fiel, gente. Mas assim, você vai enfrentar ali enfrentamentos. Teve dia que ia ter vistoria, evento de vistoria, eu era a estagiária do prédio, os estagiários que fazem a vistoria, né? E eu não ia estar lá. E aí meu chefe sentou do meu lado de novo, ele já sabia, ele me respeitava muito, isso era muito legal. Ele sentou do meu lado de novo e falou assim, Mari, eu sei que você falou que não trabalha de sábado, mas como é evento, você pode participar? Aí eu falei, não posso. E é difícil, é difícil. É difícil. Você fala assim, eu vou perder meu emprego.
É o emprego do meu sonho. E na época, assim, eu falei que não, mas eu falei que não com o coração na mão mesmo, assim. Falei assim, Senhor, me dá força pra recusar, porque é triste. Mas nunca fui, nunca trabalhei e sempre teve esse enfrentamento. E obra, assim, se você escolher obra, meu irmão, se fortaleça no Senhor, porque o tanto de palavrão que tem numa obra. E aí o meu chefe, ele falava pra mim assim, o meu objetivo até o final do seu estágio é que você fale um palavrão, Maria. Aí eu falei assim, ainda bem que você me desafiou, porque eu não vou falar nenhum. Então, como é que fala? A Malequita. Isso. Não, gente, é tenso. Você ali, você tá num ambiente tão pesado, com situações ali, um trabalho tão pesado, que você às vezes quer cair pra aquele lado de ser arrogante. Eles gritam, tipo assim, eles gritam uns com os outros, sabe? Então é difícil você controlar, você fala assim, não, eu tenho uma essência, eu tenho uma educação que eu não vou abrir mão, nem que, sabe, eu perca meu emprego. Então é difícil. Então, você falou algo importante, que é em relação ao sábado, né, que é a nossa fé, que é uma coisa que a gente viveu, assim, eu não vivi, né, graças a Deus, mas eu vi a minha mãe vivendo, minha mãe inclusive que tá aqui, um beijo, mãe, tá? Que ela, o Jean acho que vai lembrar da época que ela trabalhava no São Camilo, não sei nem se eu posso falar nome, tô dando nome aqui. A gente já... E ela viveu exatamente esse mesmo enfrentamento, eu guardo o sábado e eu não vou vir e tal. Futuramente, quando ela participar do podcast, ela vai poder contar essa história. E é uma coisa que, assim, é difícil, a gente olhou, mas assim, foi o que inspirou muito a gente também a ter essa fé de... Cara, se acontecer comigo, eu também não vou ceder, entendeu? E Deus abençoe. Eu vi lá, tô vendo agora na sua vida que Deus ele vai honrando a fé, né? Ele honra a fé. Agora uma coisa, hein? Você que tá assistindo aí o Unopod, eu ia falar podcast, Unopod, né? Unopod. Nosso Unopod aí, se você quer ver a irmã Deni aí aqui participando conosco, coloca aí Dena no chat, o nome que você chama ela. Aí. Coloca aí no comentário, hein? DNA. E melhor, coloquem quem vocês querem ver aqui, né? Ajudar a gente aqui da programação a separar as pessoas. Vou mandar uma lista, tem que montar uma lista aqui. Agora, aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu tenho que anotar aqui, ó. Essas anotações estão meio bagunçadas, Jean. Eu já até perdi o... As anotações nem eu tô entendendo mais, né? Melhor no celular, né? É que as pessoas estão usando meu celular aí pra algum entendo. Compreendo. Agora, assim, não, uma coisa que eu ia comentar, ainda bem, isso aqui eu não coloquei, não escrevi, tinha que estar escrito aqui. Mas para as empresas é uma questão interessante, né? Por exemplo, graças a Deus, onde eu trabalho, eles sempre foram respeitosos em relação a isso. Não só isso, há vários outros pontos, né? Mas hoje a gente tem que ser sincero, né? Que em alguns lugares existe sim uma intolerância religiosa, né? Sim. Intolerância à fé. Então, as piadinhas, misericórdia. Exatamente. O fato de você ser cristão, o fato de você não trabalhar os sábados, a forma como você se veste, a forma como você se fala. E é uma questão, né? É a minoria que nos pode se defender, né? Hoje em dia, né? Porque ninguém levanta a bandeira falando, a gente tem que respeitar a fé de cada um. Dificilmente, né? Mas não, não fala dos cristãos, mas fala de outras fés. Exatamente. Os cristãos não tem bandeira nenhuma, não. Mas as outras fés falam. Vocês que lutem. Exato. Mas talvez até isso, né? O fato de você, nessa sociedade, né? Você trabalha no setor, onde é um setor que a maioria são homens, tem um palavreado diferenciado, assim... palavreado, né? Diferente do seu. Sim. E a gente tem aqui várias barreiras, né? Religiosas, social, a forma como você fala, se veste. E o que você, dentro do assunto de excelência, assim, tem hora que você não perdia a paciência um pouquinho lá? Que momentos que você lembra lá na sua empresa, lá que você teve que ser diferente, assim, falar, poxa, eu preciso fazer isso aqui de forma diferente? Eu tive até dificuldade um pouco com tudo, porque eu era muito... Eu sou muito assim, né?
já que eles querem me moldar, então eu vou ser imoldável. Então eu era muito. Contra. O famoso resistente. Eu vou ser resistente. Então eu sempre fui muito resistente e isso machuca, tá? Isso não é legal. Isso é cansativo. Você o tempo todo tem que lutar pra não ceder. É muito cansativo. E eu sempre fui assim, tranquilo. Pra mim nunca foi um problema, apesar de ser cansativo. Só que teve sim uma vez, né, que eu perdi a linha e aí eu falei mais alto. Uma vez, gente, em 3 anos de obra, que as outras eu trabalhei em escritório, 3 anos de obra, uma vez que eu falei mais alto. E depois que eu falei mais alto, eu me arrependi tanto, que eu chorava na engenharia. Eu chorava, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu chamei o cara, pedi desculpa. Porque. Você poderia ter o risco de apanhar, né? Não. Aí pedi desculpa pro cara, tudo, mas falei mais alto porque ele me irritou. E a gente. É um estresse constante, né? Você tá ali, prazo atrasado, e o pessoal cobrando. Então você tá sempre estressado. Mas a única vez pra te falar assim, Mariane nunca vacilou. Não, vacilei uma vez. Mas depois desse processo que você passou em relação à sua... Você falou, né? Ela falou um pouquinho, né? Sim, falou. Do acidente. Falei por cima. Eu quebrei a tíbia, o tornozelo e desloquei o ombro. E você também comentou que agora você tá de alta, né? Tô de alta. E, por exemplo, claro, né? Que tem bastante coisa, você provavelmente está pensando. O que você... foram 10 meses? 10 meses. O que a Mariane de 10 meses atrás tem pra fazer diferente da Mariane de agora? Nossa, tudo. Cara, rapidinho, o Jean tá muito bem nas perguntas. O que tá acontecendo? 10 anos atrás. É o café. Sensacional. Café é muito bom. Tá aceleradíssimo. Galera, aqui, ó, quem vem pra cidade de Tiradentes Isso é já verdade. sabe, o café aqui é especial. É diferente, é bom. Entendeu? Bom. Aqui você entra, você já recebe um café. Seleto. Café Seleto. Patrocinado. Por quê? Cadê Pela nossa Marina. amiga Marina? Né? Não poderíamos perder a oportunidade, ó. Foi a Mariane, viu, Marina? Galera, Eu não citei seu nome, Marina. Um café especial, maravilhoso. Mas é isso, a pergunta tá aí, Mari. Ó, vou te falar. Não, cara, existe uma Mariane e existe outra Mariane depois do acidente. Não tem como mesmo. Muda muita coisa e uma coisa que ficou muito forte no meu coração, assim, é que eu reaprendi o básico da vida. A gente não lembra quando a gente aprendeu a andar. A gente sabe que aprendeu uma vez e que foi difícil, que a gente vê as criancinhas ali meio capengando pra cá, pra lá, o pai ajudando. A gente não lembra. E eu tive que reaprender isso. Uma coisa que eu aprendi quando eu nem tenho memória disso. Então, foi muito difícil. E quem reaprende a andar, reaprende qualquer coisa. Pode recomeçar de qualquer forma. E eu acredito que Deus usou muito esse processo porque eu tinha muita dificuldade de sair da empresa. Apesar dos pesares, apesar das lutas, das provações e tudo mais, eu tinha dificuldade porque ficava esse sentimento. E se eu sair? Será que eu vou conseguir outra coisa? Será que eu vou conseguir me sustentar? Aquela falta de confiança em Deus comum de todo ser humano, né? E aí, quando eu passei por tudo isso, Deus começou a me levar por outros caminhos. Então, eu comecei a abrir os olhos para o empreendedorismo, né? Até fiz um curso lá em outro setor. Como eu falei, a engenharia civil ela tem diversas áreas. Sim. E aí eu fui mais por um caminho. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi na obra. Era o meu sonho. Eu queria comer concreto mesmo. Era o meu objetivo de vida. Comer concreto. Era tipo assim, sair. dialeto, meu. O José sabe, uma vez eu cheguei em casa, o pai dele tava em casa, o presbítero José Maria. Tava em casa. E aí, quando eu cheguei, ele trabalha em roça, né? E lá em roça, eles usam umas roupas mais simples, porque suja muito. Sim. E aí eu cheguei da obra, com as minhas roupas simples de obra, só que muito suja. Aí ele, ué, Maria, você tava na roça? Irmão, onde você tá? Inclusive, você falou de José Maria, não queria te atrapalhar esse raciocínio, mas já atrapalhando, o melhor café que nós já experimentamos no Brasil. Bom Inclusive, demais. nós estamos precisando de um patrocinador, então, o presbítero José Maria. Ô, Marcelo, inclusive você já colocou o nosso Pix aí? Várias. Várias vezes. Várias vezes. Então, o presbítero José Maria, quem não conhece, assim, vai experimentar o melhor Irmã café. Giovana. Irmã Giovana também. Então, o melhor café que você vai experimentar na sua vida. Entre em eu quero contato com o provar. José pra encomendar. Contato com o José, exatamente. Tem que mandar lá pra casa, viu, presbítero? A gente vai colocar o Pix da Regional São Paulo, aí pra você Não, poder... e eu não sei se vocês perceberam agora que a gente falou do José Maria, é que eu estou cercada de José. O meu marido chama José,
O meu pai chama José e o meu sogro chama José. E o seu filho? Vai chamar José. José Júnior. Vai ser o José Ribeiro Júnior. Agora, o que significa José? Pode ter uma mensagem aí, depois você pensa. Tá, fica no ar. Mas, ó, Pesquisem. depois aí, a gente provavelmente já tá na tela o Pix, né, Rick? Sim. Como é que funciona, Rick? Explica pra gente aí. Ó, esse Pix, dessa vez você vai abrir o seu banco, vai lá no seu celular, vai abrir, tá aqui? Ó, desculpa, contra a regra. Você vai abrir o seu banco, ó, Nubank, Santander, Bradesco, Caixa. Caixa demora mais, porque a Caixa é mais outra. Todos os, mas que a gente não tem preconceito. Você vai lá, ler QR Code e vai apontar para esse QR Code. Ah, tá na TV, você vai com o seu celular e mostra. Ah, não tá na TV, vai ter aqui na descrição, você copia lá o Pix, que vai estar escrito lá, bem no comentário, no primeiro comentário. Copia e cola lá no seu banco e transfere o dinheiro para ajudar a gente aqui a continuar tendo café seleto. Café abençoado. Bom demais. Agora, Mari, desculpa que eu te interrompi. O que eu tava falando, gente? Não, mas você tava falando aqui a respeito da Mariane de 10 anos atrás, da Mariane atual, e da diferença Ela foi pelo lado do empreendedorismo. Exatamente. Vai lá. E aí, enfim, fui aí, Deus me levou para esse lado, né? Fiz ali uns cursos, uns negócios, me especializei. E é interessante que até a mentora no curso, ela dizia assim, né? Que eu tinha muito medo mesmo de empreender. Esse é até um recado aí para você que tem um sonho de empreender. Eu tinha muito medo de empreender e aí ela falou assim, vocês não falam com o cliente se a construtora te pedir? Aí sim, eu falo com os clientes, para fazer a vistoria ali eu falo. Você não faz várias vistorias por dia porque a construtora te pede? Faço. Você não fala com o fornecedor? Falo. Você não compra? Compro. Por que você não faz isso para você? Aí eu... Cabecinha assim, não acredita. E aí, enfim, isso acendeu uma luz. A gente fez uma campanha de oração, a gente pediu direcionamento para o Senhor. E ele nos direcionou para essa área. Então, continuarei, né, trabalhando no ramo da construção civil, só que não farei mais prédios, né? Agora eu vou trabalhar no pós-obra. Então, se você comprou o seu apartamento na planta e precisa recebê-lo, precisa recebê-lo, precisa de um profissional para te acompanhar. Se você quiser colocar o arroba aqui. O quê? Viu? Mas brincadeira, Mari, pode falar o seu... Eu fiz um Instagram, né, @eng.mariane, com i. E aí lá eu tô compartilhando dicas e tudo mais e falando sobre esse trabalho, né? E aí, assim, gente, vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu acredito que eu não preciso ficar... Apesar de ser grata pelo tempo que passei na construtora, eu acredito que é muito importante esse período porque eu adquiri experiências, né? Então, muito do que eu sei, eu aprendi lá. Eu peguei construções da fundação até o acabamento, já fui a última a sair do prédio, entreguei apartamento para cliente, foi muito importante. Só que eu não preciso ficar vivendo sobre esse jugo, sabe? Eu não preciso ficar lutando contra deles lutando contra a minha fé o tempo todo, ter que ficar brigando por causa do meu sábado o tempo todo. Eu posso ir por outros caminhos e é importante a gente entender isso, enxergar isso, que existem outros caminhos, existem outras oportunidades e vamos pra cima, né? Eu quero até que você fale uma mensagem aqui para uma pessoa assim, desde o começo, por exemplo, um jovem que quer começar numa profissão, independente da profissão, o caminho que você acha que ele deve seguir, busque a Deus sobre a profissão e depois que você chegar lá, assim, um passo a passo, o que você falaria para uma pessoa que está começando agora? Se você... Tô aqui na terceira ano de escola, vou sair do ensino médio. Tô acabando do ensino médio. Vou ingressar na faculdade. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a Deus e pedir direcionamento? Em primeiro lugar, buscar a Deus, acredito que é o essencial, pedir esse direcionamento, porque às vezes não é o chamado de Deus para você, a gente tem que entender isso, né? Às vezes o chamado de Deus para você não é ser um médico, às vezes não é, e ele vai te usar poderosamente onde quer que ele te colocar. Então, pedir o direcionamento de Deus e correr atrás, acho que esse é o ponto, sabe? Não
perdendo a essência, tendo sempre o Senhor como objetivo final, como o principal, como centro, mas correr atrás, se esforçar. Hoje, existem muitas informações na internet, Sim. como a gente já falou, e até uma coisa, né, depois eu posso até compartilhar, ou no story da Uno Jovem, eu posso mandar o link, ou nos comentários, que existem muitos cursos gratuitos. Eu não tenho dinheiro para estudar. Existe. Olha, vou falar para vocês. Eu queria muito fazer uma pós-graduação, porque eu adoro estudar e eu tava agoniada que eu já tava sem estudar desde janeiro. Gente, não tem como, eu não sou muito estudante. E aí, existe... Você quer pegar o desconto no Cinemark, né? carteirinha. Então, me revelaram. Aí, ó. E aí eu vi que, ó, estão me apresentando meu perfil ali, ó. Oh, meu Deus. E aí eu achei um site, existe um site, se eu não me engano, vou confirmar. Se eu não me engano, se chama Mais Brasil. Vou confirmar, tá? O que acontece nesse site? É Mais Brasil? É. O que acontece nesse site? Lá aparecem todas as vagas para graduação, pós-graduação, curso técnico, gratuito, vaga que sobrou lá na Universidade Federal, não sei das quantas, e tá lá, EAD. Aí eu me matriculei para algumas coisas, porque eu achei interessante, e aí eu consegui uma pós-graduação em gestão de riscos e desastres, para trabalhar com defesa civil, faz parte da área que eu vou atuar, né? Ver se uma casa vai cair, se não vai, faz totalmente sentido com que eu vou atuar. E gratuito no Instituto Federal de Santa Catarina, EAD. Então, tipo assim, eu vou fazer federal, toda vez eu vou fazer na federal. Mãe, eu vou fazer na federal. Não, mas é bom você falar, porque cara, até se não acha gratuito, acha com bastante desconto. Acho que é 50% de desconto. E é por sorteio. Você não faz prova, você não faz nada. Você só coloca seu nome lá. Aí eu me inscrevi também pro curso de marketing para empreendedores. Também consegui. Aí eu vou fazer esses dois, agora que eu tô um pouco mais à toa, né? Que eu tô terminando minha recuperação. Tá estudante agora, voltou a ser estudante. Você já tem a carteirinha já pra você ter desconto? De estudante eu vou tirar. Pô, fica tranquilo. Galera, tem aquele meme lá, né? Não lembro qual que é o nome do rapaz, um moreninho lá. Ele fala assim, anota, né? Anota. Então anota aí, o programa Mais Brasil. O site Mais Brasil. E aí fica de olho lá. Também tem FATEC, que é curso superior, só que tecnológico, né? Isso. Tecnologia. De graça, amigos. É só fazer a provinha. Tem que pagar uma taxa, mas se você for baixa renda, pede isenção. Tem a ETEC. Então, tipo assim, vai pra cima. O Enem, vê as datas certinho. Se os meninos conseguirem depois compartilhar as datas, melhor. O Enem já acabou desse ano, mas pro ano que vem... Depois a gente pode colocar esses links, né, no comentário, né? A gente pode jogar aí nos comentários pra poder ajudar o pessoal. Buscou em Deus, viu que é de Deus? Vai pra cima, sabe? Não fica esperando cair no colo, porque não vai cair. Sim. A única coisa que cai do céu é chuva. O maná já cessou, irmão. O maná acabou quando o povo chegou na terra prometida. Então, assim, vai pra cima. Eu fico até animada, tá vendo? Eu gosto de estudar, gente. Eu preciso pegar um pouco dessa vontade aí, que eu terminei a faculdade. Não, é bom, é bom. E vamos pra cima. Estudei, né? Faz tempo que eu estudei, mas a gente tá sempre estudando, né? Sempre Não, estudando. tudo que a gente aprende é louco. E hoje com o chat GPT tá também mais fácil. Sejamos sinceros, né? Mas é isso aí, Mari. Acho que a gente tá chegando aqui ao final, né? E a gente, eu acho que, pelo menos eu anotei muita coisa aqui legal, né, da sua experiência. Eu vejo que o que você falou, de fato, né? Eu até falei, Mariane, eu mesmo vou me corrigir aqui, hein? Se ninguém me corrigiu nos comentários, eu falei a Mariane de 10 anos. Não, a Mariane de 10 meses atrás. 10 meses. Não, mas eu de 10 meses, eu acho. Não, teve uma hora que eu falei 10 anos. Nem percebi. Porque eu anotei 10 anos aqui. Aí eu apaguei e coloquei 10 meses. Mas a gente vê a diferença, porque você está falando em empreender, né? Sim. Eu não sou empreendedor, mas... por exemplo, meu pai sempre trabalhou por conta, né? Ele era um empreendedor na área da pintura. Por exemplo, a gente conhece outras pessoas aqui, a gente tem outras pessoas que trabalham empreendendo, né? E empreender, você precisa ter fé, né? Sim. Porque se tá ali num lugar que você vai sempre ganhar seu salário, ali uma empresa é uma coisa. Agora, você tomar a posição de empreender, parece que existe uma grande diferença, né? Entre a Mariane de 10 meses atrás e agora. E pra gente fechar aqui, não sei, Rick, né? Tá indo já pro final aqui. Eu queria que a gente desse aqui, pra você desse uma mensagem final para as pessoas que estão passando por algum processo,
né? Talvez igual o seu, às vezes uma enfermidade, né? A gente teve aqui no último podcast, né? Acho que que marcou bastante a gente também a história do Pedrinho. Isso. E outra pessoa tá, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um desemprego, né? Uma dificuldade. A gente deixar uma mensagem e depois a gente orar, né? Por essas pessoas que estão nessa situação. Sim. Uma coisa muito importante que foi o pontapé inicial, assim, de quando tudo começou, né? Passando bem por cima para as pessoas entenderem, eu caí de uma escada e aí eu fraturei a minha perna em 2 lugares, tive que passar por cirurgia e como eu também desloquei o ombro, eu não conseguia andar, não conseguia levantar, não conseguia fazer nada. Então o José teve que me ajudar muito, a minha avó, minha tia, todo mundo teve que me ajudar muito, né? Então, que Deus abençoe todo mundo que me ajudou, muito obrigada. Não sei o que seria de mim sem o José, ele foi minha perna esquerda esse tempo todo. Eu ia falar isso, porque a Mica também quebrou a perna e eu vi o quão cansativo, quão dificultoso é. E o Zé realmente, aí, não só o Zé, né? Todo mundo parceiro de uma pessoa que se machuca assim, que não consegue andar, uma dificuldade, assim, que Deus abençoe mesmo. E assim, teve que lidar não só com... Porque a gente, às vezes, quando a gente sai de fora, a gente só vê o problema externo, né? Ah, beleza, o Rick quebrou a perna. Mas como tá a cabeça do Rick? Sim. Né? O que ele tá sentindo? Então, assim, eu fui tirada da minha realidade. Eu tava num carro a milhão e aí, de repente, eu tô sentada na estrada vendo os carros passar. Então, assim, foi muito difícil pra mim, principalmente psicologicamente, porque eu saí de todo aquele meu contexto. Mas uma coisa muito importante, né, que o Massi falou pra mim no dia que ele foi lá em casa, que eu tava muito preocupada com aquilo que eu podia fazer e que eu não era aquilo que eu fazia. Eu era muito mais do que eu podia fazer. Então, apesar de eu estar impossibilitada naquele momento, quem era a Mariane? Né? Quem sou eu? E a gente precisa achar nossa identidade em Deus. Acima de qualquer coisa, encontrar... Até eu passei com psicóloga, tudo, e ela me fez a mesma pergunta, ela aproveitou o gancho, né? E aí ela falou assim, não me fala que você é engenheira, porque essa é a sua profissão, essa não é quem você é. Quem é a Mariane de verdade? E pra mim, o importante, assim, de todo esse processo foi entender o que o Senhor queria tratar comigo. Sabe? É difícil, mas vamos trocar a visão, vamos parar de olhar pro problema e vamos tentar entender o propósito? Então, se você está passando por uma dificuldade, procure entender qual é o propósito. O que Deus quer tratar comigo. Isso é muito importante. E aí, eu consegui enxergar que eu quebrei minha perna, mas o mais importante, que era eu, por dentro, eu também estava toda quebrada, estava toda em pedacinho. E aí, eu tive que remontar. Eu não sabia responder quem era a Mariane. Eu não sabia responder. E aí eu tive que remontar. E foram 10 meses colando pedacinho por pedacinho. E tendo apoio e orando e buscando em Deus. E aí hoje, né, graças a Deus eu posso dizer quem sou eu, né? Eu sou a Mariane e eu fui encontrada por Cristo. E é isso. E a gente entender qual é o propósito. E então... Se você está passando por uma dificuldade, procure entender o que Deus quer tratar comigo. Porque assim a gente consegue ter forças para seguir em frente e para aprender. Não adianta passar por uma dificuldade e sair da mesma forma. Você passou à toa, vou te falar. Se você passou por uma dificuldade e saiu da mesma forma, você passou à toa. Utilize a dificuldade para crescer, para aprender, para se tornar alguém melhor, para não cometer os mesmos erros, né? Às vezes, algumas coisas acontecem, não é que o inimigo tentou te derrubar ou que Deus te empurrou da escada. É porque foram consequências de atos que a gente foi ali, atitudes que a gente foi tomando, não valorizava algumas coisas que eram para ser valorizadas, sabe? Às vezes, até um exemplo, às vezes um casamento acaba porque você não dava aquela atenção, aquele valor. Às vezes você perde o emprego porque você não se dedicava àquilo, sabe? Então, assim, presta atenção no que você tá fazendo e entende e não comete os mesmos erros, que assim é sucesso. Alguns processos é para isso mesmo, pra gente aprender, né? Crescimento, né? Então a gente usar esses momentos para crescer é muito importante. Amém. Vamos fazer essa oração, né? Apresentando, já também apresentando a carreira, né? Da Jesus abençoa. Da Mariane. Aqui eu tenho uma regra que
cooperador que ora. Cooperador e que ora. cooperadora. Aqui tem cooperador e cooperadora. Eu quero ver que ora. Ele é cooperador sênior, então é ele que ora. Pode ser você, já. Cooperador sênior, nova função. É, cooperador sênior. Esse Eu sou cooperador sênior júnior. recebe salário? Aí você conversa com o Salário. pastor Misael. O salário ô, irmão. Mas daí tá aí, né? A Mari deixou a mensagem pra você aí que tá assistindo essa live, né? E acho que a gente... Eu anotei aqui, minha última anotação da noite é a passagem do apóstolo Paulo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então lá Paulo, ele fala lá, antes disso ele fala dos açoites, das prisões, das dificuldades, e depois ele fala, todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, independente do que você tá passando, né? Assim como a Mari passou por uma dificuldade, todos nós enfrentamos, né? As lutas e os processos, nós sabemos que Deus ele está cooperando para o nosso bem, né? Ou seja, o processo que a Mari passou foi para o seu próprio bem, né, Mari? Sim. Então, quero orar por você, né? Por você que está passando por essa dificuldade e pedir que Deus ele te fortaleça e ele te ensine nesse processo. Amém? Senhor, eu oro, Senhor, em teu nome, em favor de todos aqueles, ó Pai, que diante, Senhor, ó Pai, das dificuldades, das lutas, das provas, Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, encontrado em Ti, Senhor, fé. Senhor, ainda que estão tristes, ó Pai, mas que o Senhor possa, Senhor, hoje fortalecer a fé de cada um deles, ó Pai, que através desse podcast, que através das palavras que foram ditas aqui, que eles possam encontrar no Senhor, ó Pai, a salvação, a esperança, Senhor. Ainda, Senhor, ó Pai, que eles tenham confiado, que nós venhamos confiar em nós, mas que nós possamos, através das palavras que foram ditas aqui, Senhor, confiar integralmente no Senhor, que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos abençoa. Por isso eu peço, Senhor, a bênção do Senhor sobre cada um, Senhor, ó Pai, que estava aqui, Senhor, ó Pai, ouvindo essas palavras, que essas palavras, Senhor, possam frutificar, ó Deus, e possam trazer bênção na vida dos teus filhos. É o que nós pedimos e te agradecemos, ó Pai, por este momento aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, quero agradecer aqui ao Jean, a Mari, né? Que Deus abençoe a Amém. vida de vocês. A gente vai estar encerrando esse Unopod e que fique a mensagem. No seu trabalho, dê o seu melhor, mas nunca perca a essência em Deus. Amém? É isso. É isso. Valeu, Tchau, galera. pessoal. Paz seja convosco. Fica com Deus. Mano, ficou